Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de setembro, estamos no 23º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Meu irmão, minha irmã, chamo a atenção para alguns aspectos da cura que Jesus realiza do surdo mudo. Primeiro, Jesus se afastou com aquele homem para fora da multidão. Depois colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou na língua dele. Olhando para o céu, ele suspirou: Efatá, abre-te. Por que tudo isso não bastava? Como ele já tinha feito em outras ocasiões, não bastava uma palavra de Jesus? Não bastava ter dito Efatá? Ao invés disso, Jesus se afastou com o doente, colocou os dedos nos ouvidos dele, tocou-lhe a língua com a saliva. Tratavam-se de gestos mágicos. Jesus não quer usar de magia. Os gestos de Jesus demonstram a atenção dele para com o surdo mudo. Para os casos de pessoas que ouvem, bastava uma palavra de Jesus, mas para um surdo, Jesus precisa dos gestos para que o surdo possa entender o que pretende ao curá-lo da surdez e da mudez. Com efeito, o surdo não tinha condições de entender o que Jesus iria fazer, a não ser através dos gestos. Além disso, os gestos de Jesus demonstram que a cura do surdo é custosa, difícil. Com efeito, o surdo vive isolado, fechado em si mesmo, não tem a capacidade de se comunicar e por isso sequer consegue formular o pedido de ajuda. São os outros que precisam interceder por ele. Os gestos de Jesus demonstram também que a cura do surdo exige recolhimento e relação pessoal. Não dá para fazer isso no meio da massa. O surdo precisa ser interpelado pessoalmente para que compreenda e seja curado. Esse é um aspecto próprio das curas de Jesus. Ele sempre se dirige à consciência das pessoas. Ele não realiza curas como meio para dominar as pessoas. Não devemos, no entanto, ficar só na cura física. Esse relato chegou até nós porque ele tem valor salvador para nós. Por isso é preciso passar do sinal visível para o mistério da salvação. Como a cura do surdo-mudo evidencia, nós só podemos falar se ouvirmos. Sem ouvir, a fala fica comprometida. Com muito mais razão ainda, nós só podemos comunicar a palavra de Deus se antes a ouvirmos. Se não somos capazes de receber a palavra, também não poderemos anunciar a palavra.
O milagre do surdo mudo ilustra o caminho da fé que nós devemos trilhar. Jesus nos separa da multidão. A fé é um dom absolutamente pessoal, não é um dom dado à massa. Antes, é a fé que nos personaliza. Segundo, Jesus coloca seus dedos em nossos ouvidos para que possamos ouvir e para que, ouvindo, sejamos transformados no que nós ouvimos. Tornamo-nos ouvintes da palavra. Terceiro, Jesus toca a nossa língua para que ela fale do que o coração está cheio. Quarto, Jesus suspira, olha para o Pai e diz: Efatá. Tendo aberto os nossos ouvidos, podemos nos comunicar com Deus, podemos nos comunicar com os irmãos e irmãs. Trata-se de uma nova vida que começa. É a nossa libertação do isolamento para a comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. É urgente que nós ouçamos o que Jesus nos fala hoje. Vivemos tempos difíceis para a igreja, para o mundo. Isso exige de nós agir com lucidez e responsabilidade. Mas para isso é preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja e obedecer. Seria uma tragédia viver como surdos, fechados em nós mesmos, indiferentes a Deus e aos irmãos e irmãs. Peçamos a Jesus que nos cure da nossa surdez espiritual.